Vou gravar esse áudio aqui, mas eu quero falar aqui o seguinte, sobre relacionamentos, né? Que é uma coisa que, são confusões que a gente faz, né? Que o nosso mental faz. E essas confusões nos mantêm durante um longo tempo, ou curto tempo, mas de qualquer forma nos mantém durante um certo tempo aprisionados, durante um certo tempo iludidos, né? Durante um certo tempo enganados, pensando que é uma coisa, quando na realidade você vai ver não era bem isso. Era algo totalmente diferente, ou algo parecido com isso, mas não era isso que você estava imaginando. Então assim, o mental ele cria muitas histórias e faz muitas suposições, né? E fica tentando fazer a gente acreditar nelas. Então eu vou trazer um exemplo, porque nada melhor do que trazer um exemplo interno, íntimo, porque não tem como você querer mudar o íntimo se não tiver esclarecimentos para mudar o íntimo, esclarecimentos íntimos, coisas que são íntimas, tá ligado? Não adianta você querer mudar de fora para dentro, o que não vai rolar. É de dentro para fora, claro, e sempre com honestidade íntima. Com honestidade íntima, que é a mais importante, ou seja, é uma honestidade em que você sabe como você funciona, você admite que você funciona de tal forma, você sabe e você constata e você vê. Isso é honestidade íntima. É honestidade para consigo mesmo, a honestidade para com o seu próprio funcionamento. O funcionamento do seu mental, né? Da sua persona. E essa questão de mental e persona eu já falo no próximo vídeo. Mas, enfim, o seu modus operandi. Então eu vou falar aqui o seguinte. Eu prefiro gravar este, este vídeo em formato podcast porque é uma coisa que, merece uma atenção maior, tá ligado? O que mais importa aqui é o que eu tô. É essa mensagem que eu vou falar aqui, tá ligado? Então, tipo, para que não haja distrações, né? Prefiro mandar apenas em áudio. Olha como que o nosso mental nos engana quando eu falo de relacionamentos, né? Isso é uma coisa íntima, ok? E quase ninguém tem coragem de se expor desse jeito, tá? De expor seu íntimo desse jeito e levar isso, trazer isso à tona. Só é possível trazer à tona o íntimo, o que tem no seu íntimo, quando você já tem um nível de autoesclarecimento muito maior, né? Quando você já chegou a um ponto de ter muitos esclarecimentos, né? E você tem um certo domínio aí, né? Até para poder não se balan não se não ficar balançado com algumas coisas que as pessoas disserem com relação a você, né? Porque porque que virá comentários opostos sempre vem na nossa vida. Então você já
fica com mais domínio. Eu quero falar essa palavra por enquanto, porque nos próximos vídeos eu vou dizer outras palavras que mas primeiro você precisa ver esse vídeo, porque tem todo um embasamento, é tudo uma preparação para o que eu vou falar ainda, porque tem muita coisa para mim falar, né? Então eu tenho que ir explicando devagarzinho, né? E aí você tem que ter honestidade íntima. Se não tiver honestidade íntima para reconhecer, vai ficar achando que eu tô sendo... Vai ficar dizendo, né? Que vai ficar rindo, vai ficar, sei lá, mano, caindo, me descredibilizando, entendeu? Vai ficar inventando história com relação a mim, a meu respeito. Pode até dizer que estou sendo muito infantil, tá na hora de crescer, bababá, bebi, pororó, ou ou vai ficar se justificando para si mesmo que isso não acontece com você, que você é diferente, que você já mudou isso, já resolveu, entendeu? Já já resolveu isso aí na sua vida, não é mais assim, né? Tem que ter honestidade para reconhecer seu modus operandi, porque se não tiver essa honestidade, essa humildade de aceitar que é assim que funciona mesmo, vai ficar se enganando e vai enganar as outras pessoas. Então, é perca de tempo, consumir este material que eu estou colocando aqui no YouTube e tal. Quando assim você tiver honestidade íntima, você vai reconhecer realmente. Bom, já falei demais, né? Mas foi preciso falar demais. Nosso mental, ele inventa suposições com relação a quem você quer, a quem ele quer eleger como a sua namorada, o seu namorado, a sua esposa, né? Ou só uma ficante, talvez, um ficante, né? O mental, ele quer eleger, ele quer dar esse rótulo e ele quer encontrar o amor da sua vida, o amor da própria vida, né? Ele quer encontrar a sua alma gêmea. Então, mas só que nesse percurso todo, né, nesse decorrer, ele vai experimentando um monte de ilusões e desilusões por ser imbecil, por ser burro, por não ter inteligência, por não saber como as coisas são e funcionam. O mental vai se frustrando, vai se desiludindo, vai se iludindo e se desiludindo. O que acontece é, você acredita, tá? Você acredita que fulana de tal que você conheceu num dado momento, num lugar tal, que você conheceu essa fulana, você conheceu no sentido de chegou para conversar com ela. Pronto. Você chegou e conversou com ela. Você nem sabe quem é a pessoa, o que ela fez na vida dela inteira. Ou seja, você de fato não conhece esta pessoa em específico. Mas o seu mental é incrível que, é em questão de segundos que a partir do momento que você vai embora e essa pessoa vai embora, o mental começa a criar filmes, o mental começa a fazer uma novela, começa a inventar possíveis memórias
de você convivendo com essa pessoa que você acabou de conhecer e de você sendo marido, namorado, qualquer coisa, você junto com ela. E aí vem memórias sobre sexo, de você querendo transar com essa pessoa. Vem memórias sobre casamento, você se casando com essa pessoa. Vem memórias, vem imagens, né? Que são criações, são projeções que você vai fazendo. E sem controle. Vai fazendo sem controle. Esse que é importante destacar. Porque o ser humano faz isso sem controle. Ele não faz a menor ideia do porquê, mas o mental faz essas associações, faz essas criações, essas projeções, né? E tem que estar sempre auto-observando e constatando isso, para não se perder nelas. Mas o que acontece é o que? Você vai fazendo essas associações, vai fazendo os filmes, né, com a pessoa que você acabou de conhecer. E aí eu vou pegar um exemplo específico. Digamos que essa pessoa que tu acabou de conhecer, que você fez todas essas associações, que você criou toda essa história, né, que você imaginou e tal, você começa a acreditar que isso é real. Você começa a acreditar que essas memórias, que essas sugestões que o seu mental fez, porque quem fez foi a mente, quem criou foi a mente. E você já deve estar cansado de saber que a mente mente. O próprio nome dela, ó, mente. Então, você criou todas essas associações e aceitou como verdade. Então, o que acontece? Vou pegar tipo, por exemplo, vou pegar um exemplo específico, tá? Aí você fez tudo isso, tal, conheceu a pessoa, foi embora pro seu canto, ela foi embora pro canto dela. E aí, num outro dia, digamos assim, eu estou inventando uma história. Nunca aconteceu isso comigo, estou inventando uma história, tá? Depois eu vou dar exemplos de que realmente aconteceram comigo, mas essa história também serve, claro. Você foi embora, a pessoa foi embora, ok. E aí você sim, num próximo dia, num outro dia, né, num dado momento, próximo momento, você encontra ela novamente. Sendo que dessa vez que você se encontrou com ela novamente, vocês conversaram um pouco mais. Aí a pessoa diz pra você que ela não gosta de homens, né? Que ela não... Enfim, que ela... Ou então ela diz que ela tem um namorado ou uma namorada. Ou seja, tudo aquilo que você criou, tudo aquilo que o seu mental colocou na sua cabeça, foi frustrado ali mesmo. Naquele exato momento se frustrou. Né? Porque você pensou que aquela pessoa também tinha essa mesma disponibilidade, essa mesma disposição e tinha feito isso também e queria então também algo com você, tá ligado? Não, e não para por aí, não para por aí. E ok, aí você pensou sobre tudo isso e neste exato momento que a pessoa diz o contrário, que a pessoa nega, que a pessoa resiste, você se frustra. Quem se frustra? O mental, a persona. Porque todos os planos que ela fez, que ela criou, todas as expectativas que ela colocou, né, que a mente criou e colocou na outra pessoa, foram quebradas, né? Isso acontece muito nas relações humanas, muito em todos os setores,
em vários sentidos, com as várias opções sexuais que você tem por aí, né? Que você vê por aí, lésbica, bissexual, homossexual, heterossexual, deve ter transexual, metrosexual, sei lá, tem vários tipos de sexualidade nesse planeta, né? E é igual para todos os tipos de sexualidade e opções. É igual, a mesma situação se dá para todas as pessoas. Por isso que é necessário que nós estejamos sempre nos auto-observando num sentido de, cara, de absorver todas essas informações que passam no seu mental. A auto-observação, ela deve ser feita de forma sem filtros, de forma a você não colocar nenhum filtro. A auto-observação tem que ser apenas auto-observação. Ela tem que ser apenas como se você estivesse olhando para um quadro, por exemplo. Você passando num corredor, imagine-se passando num corredor, neste momento, imagine-se passando num corredor, e nesse corredor tem vários quadros na parede, né? E esse corredor é grande, é extenso, tem vários quadros na parede, tem quadro na parede direita e quadro na parede esquerda. Então você vai olhando para os quadros, apenas vai olhando para os quadros. Você não faz nada, não tem filtros, vai olhando os quadros. É mais ou menos isso. As imagens vêm, você observa. As imagens vêm, você observa. Não precisa fazer nada. Então, é mais ou menos isso. Mas isso aí é uma outra questão. É a questão de como você vai lidar com isso internamente. Mas eu quero trazer aqui os exemplos. A promessa desse vídeo aqui, podcast, é trazer os exemplos de relacionamentos, né, que acontece conosco nos relacionamentos, que nos fodem bastante, nos fazem sofrer demais. Então, é basicamente, cara, isso aí que acontece, entendeu? É numa fração de segundos. Você não tem nem tempo de escolher se você quer sentir isso, se você quer acreditar nisso ou não. Você já acredita. Tipo, é questão de segundos que o seu mental faz as associações. Você só vai perceber isso depois, sabe? Ou você percebe depois que você foi frustrado, que a situação frustrou suas expectativas, ou você só vai perceber, ou você percebe, simplesmente constata antes disso acontecer. Vou pegar um exemplo que aconteceu comigo aqui, né? Uma história que aconteceu aqui na minha vida. Tem um amigo meu, né? Um amigo que ele é... Eu considero ele uma pessoa lúcida, eu considero ele uma pessoa... alguém desperto, né? E eu tava conversando com ele um certo dia e ele me disse que tinha mulher, né? E falou pra mim ir lá, chegar no grupo de umas meninas que tinha lá, onde a gente tava, e que ele não ia chegar porque ele tinha mulher. Ele já tinha mulher. Então, o que o meu mental fez? Começou a inventar, a criar, a projetar memórias, né? Possíveis memórias de ele com uma mulher, tá ligado? Então eu comecei a imaginar e olha só o que o mental faz. Olha só, cria-se uma história, né? E fica acreditando nisso. Não sabe se isso é real, não sabe se é exatamente desse jeito. E aí eu fiquei um longo tempo achando isso, que ele estava namorando e tal.
Aí, recentemente, eu me encontrei com ele, perguntei pra ele onde estava a namorada dele. E ele falou, que namorada? Aí eu falei, aquela namorada que você falou que tinha mulher naquele dia. E daí ele respondeu, não, aquilo ali tem nada a ver, aquilo ali já passou. Então veja, eu fiquei um longo tempo achando que ele estava namorando. Fiquei um longo tempo. E olha só, e olha ainda mais, olha como a confusão vai mais além. Vai mais além. Eu achei que isso também era a causa dele ter sumido. Que isso era a causa, quer dizer, ele estar namorando, era a causa dele ter até parado de sair, dele até ter sumido, né? Dele não ter estado mais tão presente, né? Nas nossas saideiras que a gente dá de vez em quando. Então olha aí que coisa, né? Como que é uma, como que são histórias, como que são coisas que meio que não é o fato, não são os fatos. Ele sumiu, tem uma causa, mas qual que é? Porque acreditar e supor, o mental ele tem várias posições, ele tem várias, mas ficar com o que é real, com o que é fato, é o que é difícil, né? Mas é o que é necessário e é o que e é o que é desejado realmente por pessoas que já estão cansadas, por pessoas que já estão realmente, porra, muito cansadas de viver tantas coisas que já viveu neste planeta. Então, pessoas que chegam a um ponto, né, de, cara, pra mim a verdade é só o que basta mesmo. Tipo, mano, eu quero só saber a verdade, só isso. Sem enrolação. Só quero saber a verdade, só saber o que é real. Isso é um ponto. É uma coisa que acontece no nosso íntimo. É uma coisa que acontece num certo momento. Que a gente pega e fala, quero só saber a verdade. Não estou dizendo que o humano, tá? Que o humano, ele realmente quer saber a verdade. Que ele realmente quer mudar. Porque isso é uma coisa que acontece num determinado momento. Num determinado momento você chega e fala assim, pra mim só basta a verdade. Só que como nós vivemos num planeta, é aí que está o problema. Como nós vivemos num planeta que você tem que estar o tempo inteiro ligado, né, ao seu mental, você tem que estar o tempo inteiro usando esse mental até para conversar com outros mentais, com outras pessoas que estão iludidas, que estão sofrendo, que estão fodidas, né? Ou seja, fazer teatro para esse povo,